Fala, Detetive Júnior, a paz do Senhor, como vocês estão? Meu nome é Murilo Oliveira e eu vim aqui para ministrar mais uma aula, mais uma palavra de Deus ao seu coração, amém? É com muita alegria que eu estou aqui e antes de nós começarmos a nossa lição, eu queria fazer uma oração, amém? Vamos lá, coloque a mão sobre o seu lindo coração, vamos iniciar a nossa aula? Pai, eu me coloco diante da Tua presença, eu coloco a vida de cada um que está assistindo essa aula agora. Senhor, que realmente, Deus, as palavras a saírem da minha boca, Senhor Jesus, vá de encontro a cada coração. Ministre, Senhor, aquilo que é necessário, aquilo que os Teus filhos precisam ouvir. Que o coração deles, Pai, seja uma terra fértil para a Tua palavra, Deus. Que o Senhor possa me usar como instrumento vivo nas Tuas mãos. Guarda a mente de cada um, tira toda a distração, tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Hoje eu quero partilhar com vocês o seguinte tema: tentação é pecado? Pensa aí, vai. Mas vamos caminhar à luz da palavra para responder essa questão? Em Gênesis, no capítulo 3, a partir do versículo 3, diz assim a palavra do Senhor: Mas Deus disse: Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele. Do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: Certamente não morrerão. Quando nós olhamos para a história de Adão e Eva, recapitulando como nós falamos anteriormente, Deus ele é o criador de todas as coisas. Deus criou Adão e Eva e os colocou no jardim do Éden. Mas o Senhor deu a ordem a Adão e Eva para que eles não comessem do fruto daquela árvore. Só que nós sabemos que o diabo ele é muito astuto, ele é muito inteligente. E ele foi e convenceu Adão e Eva a comerem daquele fruto. E ele usou da seguinte estratégia, que foi a mentira. Satanás, como eu disse anteriormente, ele é muito sagaz, ele é muito astucioso. E nós precisamos estar atento com isso. Nós vemos também na palavra, em Mateus, no capítulo 4, conta a história de que quando Jesus estava no deserto, Jesus ele foi para o deserto jejuar. Em determinado momento, Satanás aparece a Jesus e tenta ajudá-lo. Na verdade, ele vem para tentá-lo. Nós vemos que na palavra, Jesus ele estava de jejum há mais de 40 dias. Pensa você, 40 dias sem comer nada. Será que Jesus estava com fome? E Satanás sabia disso. E uma das coisas que ele chega até Jesus para oferecer ou para tentar desafiar ou tentar Jesus, ele simplesmente diz: olha, se você é o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Ou seja, nós podemos perceber que Satanás ele trabalha através das dificuldades ou através de alguma necessidade com que nós possamos ter. Jesus ele estava no deserto, como eu já disse anteriormente, há mais de 40 dias sem comer nada. E Satanás veio para tentá-lo justamente nisso. Olha, se você está com fome, então transforma essas pedras em pães. Muitos podem pensar: qual o problema? Jesus já estava mais de 40 dias mesmo, já estava 40 dias sem comer nada. Qual o problema dele comer ali naquele momento? Mas Jesus ele sabia o propósito de Deus para a vida dele. E muitas vezes o inimigo ele vem com esse pensamento de que não tem problema, isso é normal, todo mundo faz, não é verdade? Então, como que Jesus ele conseguiu resistir à tentação? Quando nós olhamos para a palavra, o tempo inteiro Jesus ele respondia a Satanás com a palavra. Palavra e palavra. E como que eu e você, Detetive Júnior, nós podemos resistir ao inimigo? Conhecendo a palavra de Deus, indo à igreja, investigando a palavra, buscando ter mais relacionamento com Deus. Ao ouvir as mentiras de Satanás, Eva, ela decidiu acreditar naquilo que o inimigo estava falando para ela. E ela então pega daquele fruto, oferece ao seu marido, ele come também, e infelizmente nós vemos que os dois sofreram consequências do pecado. Ou seja, quando eu e você nós decidimos pecar, nós decidimos desobedecer a Deus, cara, infelizmente existem consequências. E quando nós olhamos para a Bíblia, para a palavra do Senhor,
Nós temos dois exemplos distintos. Nós estamos falando sobre Adão e Eva. Eles erraram, eles pecaram, eles caíram em tentação, acreditaram na mentira de Satanás, mas nós vemos Jesus. Jesus o tempo inteiro, quando ele estava sendo tentado, ele combatia, ele respondia a Satanás com: está escrito, está escrito, está escrito. Durante as 3 vezes que a palavra menciona que Jesus foi tentado, ele respondeu: está escrito. Ou seja, Jesus, ele conhecia aquilo que estava escrito. Ele sabia aquilo que Deus estava dizendo a respeito dele. Ele falava: eu vou fazer somente aquilo que Deus quer que eu faça. Eu sei aquilo que Deus tem para mim, eu vou caminhar diante disso. Então eu e você, nós precisamos conhecer as Escrituras. Nós precisamos saber sobre a palavra do Senhor. Nós precisamos buscar ter intimidade com Ele, para que nós possamos conseguir resistir às tentações. No Salmo de número 119, versículo 9, diz assim: como pode o jovem manter pura a sua conduta? Vivendo de acordo com a sua palavra. Ou seja, eu e você, nós precisamos conhecer a palavra do Senhor. Quando nós olhamos para a história de Adão e Eva, como eu disse anteriormente, eles decidiram acreditar nas mentiras de Satanás. E infelizmente eles escolheram as consequências das suas escolhas. Eu e você, nós podemos escolher. Adão e Eva fizeram a escolha pelo pecado, ou seja, desobedecer a Deus. E eles viveram as consequências disso. Eles foram expulsos do jardim. Mas Jesus, ele resistiu. Glória a Deus. Jesus resistiu e ele é o meu exemplo, ele é o seu maior exemplo de que nós podemos resistir às tentações. A palavra do Senhor diz que ele não nos dá tentação maior do que nós podemos suportar. Ou seja, como eu e você, nós podemos resistir à tentação. Como eu e você, nós podemos lutar para não pecar. Conhecendo a palavra, buscando ter mais intimidade com Deus, orando ao Senhor, pedindo a Ele direção para que eu e você nós não venhamos a cair em tentação. Porque o pecado, como nós dissemos em algumas aulas anteriores, ele é atrativo, ele é algo legal, a princípio. Mas quando você decide por esse caminho, você descobre que não é tão legal assim. Principalmente quando você começa a ver as consequências das suas ações. Então, comece a pensar sobre isso. Busque conhecer a palavra do Senhor. Anseie por ter mais intimidade com Ele. E que o Senhor te encha com a presença dEle. E que, assim como o salmista diz, assim como uma terra seca anseia pela chuva, a minha alma anseia por ti. Que vocês venham ansiar pela presença do Senhor todos os dias da sua vida. Amém? Deus abençoe. Lembre-se de fazer as tarefas. Qualquer dúvida, pode chamar. Amém? Grande abraço. Fica com Deus. Fui!